muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da importância de se praticar exercícios físicos, vamos falar de blocos de carnaval de rua, vamos falar de música. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro e, Camila, querida, que horas são? Olha, Vera, são 5 horas, 1 minuto e 12 segundos exatamente, horário de Brasília. Muito lindo isso. Então, nós estamos ao vivo. Então, estamos com os nossos convidados aqui, que são o Zé Vitor, que é cantor, compositor, e ele está lançando o seu primeiro disco, que é cronológico, e ele vai cantar pra gente um pouquinho com o Gabriel. Trechinho de cronológico. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, Vera. Só que não tem o físico, né? Não tem ainda, porque a gente tá planejando lançar em março. Estamos querendo, fazendo Não, mas ninguém mais lança o físico assim primeiro. É, o físico é uma coisa que vem posterior, né? Um pouco, né? A gente primeiro ajeita certas coisinhas e depois vai. Muda tudo. Lá. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, Estamos Vera. com Rita Fernandes, que é jornalista e pesquisadora, e ela é presidente da Sebastiana, que é a Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, do centro de Santa Teresa, aqui do Rio de Janeiro. Faz um ano que você estava aqui. Isso mesmo. Uma ótima comemoração. Prazer em tê-la aqui de novo. Obrigada, Vera. Obrigada por estar aqui de novo. Vai ser bom usar esse espaço para a gente conversar um pouco desse assunto. Nós é que adoramos a sua presença. Nós estamos com Dorina, que é cantora, ele é coordenadora do bloco de carnaval Mulheres do Zeca. Zeca, Pagodinho? Mulheres de Zeca, é. Mulheres de Zeca? A gente é tudo mulher dele. E Ele ela ainda não sabe não, mas a gente é. Ele não sabe, mas tá certo. E ela vai conversar conosco sobre as dificuldades de patrocínio dos blocos de rua aqui do Rio de Janeiro. Tá um maior problema mesmo, não dá, Dorina? Tá. É porque no subúrbio é mais difícil, né? O Wagner Fernandes, até que vinha aqui, não pôde vir. A gente sempre luta muito para conseguir apoio quando os blocos é no subúrbio ou na Zona Oeste. A Rita vai já dizer que não é bem assim. Mas enfim, vamos conversar. Não, para a Zona Sul fica mais fácil. Mais ou menos, né, Rita? Mais ou menos. E estamos com o Dr. Cláudio Gil, que é especialista em medicina do exercício e do esporte. Ele vai conversar conosco sobre a importância de se fazer exercícios físicos regularmente, sobretudo durante o verão, sobretudo durante o carnaval. Quer dizer, ele é um folião nato. É isso? É verdade, né? E tem que cuidar do coração, né? O coração Então, é um órgão tão importante, né? Para tantas coisas, e o exercício para ele é importante. Carnaval de rua é perfeito. Sem dúvida alguma. O Ministério da Saúde já advertiu, sambar faz bem para a saúde. É um Né? excelente exercício. Exatamente. E nós estamos com nossa querida Camila Abreu, produtora de web. Camila, fala. Olá, Vera. Boa tarde, pessoal. Bom, para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber aqui e repassar para eles. Lembrando que é importante usar a hashtag Sem Censura para eu localizar mais rápido o seu comentário. Isso, Camila sai todo ano em vários blocos. Vários blocos. Muito bem, Camila. Zé Vitor, vamos começar com você cantando? Cronológico. Então, maravilha, que aí você vai cantar o quê com o Gabriel? Cronológico agora, querida. Maravilha. É a Obrigado faixa por estar que, aqui, Gabriel. faixa que dá nome Ao CD, ao né? álbum. Que vai chegar. Vamos lá, Pode ir, que a gente vai te ouvir. Desculpe, ninguém é perfeito e eu também não sou mais como eu era lá atrás. Minha culpa, será que eu sou suspeito? Ou nós erramos em partes iguais? Mas isso já nem vem ao caso, talvez por atraso. Duvidar de casos que não correspondiam aos fatos. Vazio incômodo, esvazio os cômodos. Convívio impróprio, incrédulo, sonhadores. Eram só esboços de uma trama bem pensada. Alguns roteiros rasgados pela estrada. E os ponteiros já não diziam mais nada. Além de que a hora passe, uma hora tudo acaba. Pena que acabou assim. E o ódio ficou a ti como lembrança. Chegou ao fim, já que nós estamos em constante mudança. Princípio
princípios avaliados, sentimento avariado, paralelo, translado em caminhos separados. A noite em torno do que poderemos ser, mais um eu aqui, outro ali, não vai acontecer. E contamos sensações, no relógio o tempo voa, e lá fora as estações se vão os verões, e que o amor seja livre pras futuras gerações. Tanta coisa pra trás, quanta bobagem feita, conforme o vento desfaz os castelos de areia. Um bom dia após pesadelo, mau dia após acordar, mas essa vida não para e eu não vou te esperar. Um súbito adeus em parte, outro coração que eu parto. Meu coração se parte, mas eu sei que é necessário. Tão rápido e tão difícil esse demorado adeus. Verdade que os benefícios nenhum será meu. É chato que foi tão lindo e sempre me entorpeceu. Ser esquecido e banido por quem sempre prometeu. Reflexões me fizeram ver que eu não me conhecia, nem reconhecia você. Saudade de me conhecer e nos embalos de outra insônia acorde me entorpecer. Reflexões me fizeram ver que eu não me conhecia, nem reconhecia você. Saudade de me conhecer e nos embalos de outra insônia acorde me entorpecer. Cronológico. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Volta para cá para a gente conversar um pouquinho. Muito bom. Gabriel, eu preciso que você venha para cá, porque eu preciso explicar o seu nome, então preciso que você venha para cá. Pega o seu microfone e vem para cá. Zé Vitor, você é um ótimo intérprete. Ah, obrigado, querida. Quem é que compõe a tua música? Eu componho, faço as melodias e me permito dar uma viajada um pouco dentro dessa minha cabeça para acessar. Você sempre fez música? Oi? Você sempre fez música? Você sempre Cara, eu sempre fiz de tudo, assim. Eu cresci... Todo mundo sabe de quem ele é filho? Tá vendo, gente? Olha só, a gente não nasce com cartaz escrito. Ele é filho do Jackson Antunes. Sim, cresci, né, no meio disso, de teatro, de TV, de cinema. Ele gosta de música e ele tem tudo a ver com música. Sempre. Com ele, pô, a gente morava num sítio em Teresópolis. E eu lembro aquela prateleira, assim, cheia de CD, né? Vários físicos, que hoje em dia é tão difícil, cheio, e a gente se deliciava entre todos os instrumentos, entre todas as vertentes culturais, e ia longe. E esse convívio, essa coisa, né? Esse respirar música, respirar outros ares, e com o passar do tempo foi formando uma coisa só, eu achava que você era mais rapper do que você é. Tem muita melodia, mas você gostava de rap. Tem bastante, porque eu, numa determinada fase da minha vida, eu sempre fui ali aquele rapzão pesado mesmo, aquela coisa, mas eu me encontrei um pouco num ar mais melódico, numa coisa mais musical, e pegando isso, influências, né? Você pega várias influências e a gente recria ou cria algo novo, traz a nossa visão para a nossa arte. E essa tua dupla com o Gabriel, conta para mim como é que ela é feita. Cara, é uma doideira. Esse moleque daí é meu irmão, é meu produtor, tá ligado? É o cara que eu falo assim, Gabriel, tô indo aí na tua casa porque eu tô com... Você chama ele de Gabriel? Gabriel. Só Gabriel. Eu achava que era teu pseudônimo, eu acabei mas implementando isso na você vida, acabou adotando o Gabriel. É uma forma assim, quando você... Conta a história do Gabriel. Tá, vamos lá. Você nasceu Gabriel. Vamos lá. Eu nasci Gabriel e eu sempre tive uma ligação muito afetuosa, tipo, além da conta, com o meu pai, que era músico, também produtor, e trabalhou durante, sei lá, 40 e tantos anos na música, junto com a minha mãe também, que é da música. Como é que é o nome do seu pai? O nome do meu pai é Junis Cordeiro dos Santos, mas era chamado de Maguinho, porque ele tocava na época com 7, 8 teclados. Na época nem tinha. Ele ia dava um jeito, trazia um monte de teclado, tocava com um monte de teclado. Então, tocou na Black Rio, tocou com
com o Tim Maia na época. Inclusive, ele era policial militar, e o Tim descobriu que ele era policial militar, ele saiu da banda. Era um rolo. Aí, meu pai veio a falecer, tá indo para 4 anos. E El, né, a referência do Rafael, Gabriel, El é filho de um pai. Como eu perdi o meu, eu botei Gabriel, sem pai. É uma forma de eu homenagear o meu pai, tá sempre lembrando dele dentro do meu nome. Então, quando eu falo Gabriel, é como se eu estivesse falando o nome do meu pai. Lembrando o nome dele. É legal isso, eu gostei dessa explicação. E aí, ele era da banda Playmobil. Que a Ita conhece, inclusive. Conhece, né? E eu tava por aí, solto pelo mundo. Fazendo teus andando raps, por aí, fazendo minhas coisas. E aí a gente, através de amigos em comum, a gente vê se conhecer. E é aquela coisa, né? Quando é pra acontecer, a gente senta e a energia já fala tudo e aquela coisa rola sem a gente fazer muito esforço, né? E foi isso que aconteceu. A gente se uniu, virou muito amigo, brotherzaço, e logo em seguida a gente foi pro estúdio, pra montanha, produzir o CD com o Mayan, com o Paulo Lira e o Gabriel também. E aí você largou o... Na verdade eu já tinha 11 anos largado de banda e eu já tinha saído da banda há 8 meses. Só que eu sempre trabalhei com o produtor musical, eu já tenho 23 anos de música e as coisas meio que se complementaram. Cara, você começou com 2 anos? Comecei com 7 anos de idade. Foi meu primeiro cachê que eu recebi, R$50. E agora eu tô aí, tô nessa vida, tô também com o meu projeto. Mas aí, conta, como é que você vai fazer? O que você já tem? Você tem o cronológico? Então, a gente tem Planos de Futuro, lançado é muito lindo, com um clipe lá no YouTube. E hoje, inclusive, a gente lançou a live, né, o ao vivo, de Cronológico, de Dramaturgia e Drama e Planos de Futuro, junto com a vinda aqui. Ah, também. legal isso. E o CD é programado para março, mais ou menos aí. É só seguir as redes sociais, Zé Vitor Antunes lá no Instagram, a página no Face, que a gente vai jogando as atualizações. Ah, você usa o Zé Vitor Antunes? Sim, Zé Vitor Antunes. Que eu procurei e aí não achei, fui achar pelas músicas. Sim. Foi essa Zé Vitor. No Face tá lá Zé Vitor e no Instagram Zé Vitor Antunes. Tá, e aí eu pus Zé Vitor e Gabriel, aí eu achei aí também. Apareceu, As né? letras é você que faz também? Quem faz tudo. E você se inspira em quê para as letras? Você leu muito? Você leu poesia? Sim, poesia é uma coisa que eu, com meu pai, eu convivi dentro de casa, assim, muito. Poesia, embolada, né? Caju e castanha, aquelas coisas maravilhosas. E foi tudo pegando. E, assim, eu leio muito e também a inspiração é uma coisa que é meio louca, né? Ela bate a porta, assim. Às vezes você tá... Por exemplo, tem uma música, eu tava olhando uma foto, sabe? Tava olhando uma foto de uma ex-namorada. Aí se tem essas coisas... Damos sorrisos pra câmera, parecendo bem, mas o vazio nos consome. E eu acho que quando você abre a porta e dá a direção, as coisas vão vindo, sabe? É uma frase que você já vai embora, né? Parece que ela abre vem, o canal e... Ela vem até com a música. Vem até com tudo, com a melodia. É bem natural e é um processo, né? Eu acho que quanto mais você faz, isso é tudo. Quanto mais você faz as coisas, mais você está apto a fazer. Quanto mais você escreve, quanto mais você for escrevendo, melhor você vai estar. Mais coisas você vai poder falar, mais palavras você vai encaixar, mais universos você vai visitar, né? Eu acho que a música, a composição, abre o espaço pra gente viajar, né? Além de onde a gente pode ir. Quer dizer que a profissão do seu pai não tentou você, não? Porque olha, ele tem uma coisa... Ele tem uma coisa de palco, não tem? Cara, teatro eu faço desde os meus 4 anos. Com 4 anos eu comecei a fazer a abertura do espetáculo da minha mãe. E a gente tinha uma van, uma Mitsubishi, cara, a gente viajava o Brasil inteiro com aquela van, cenário empilhado. Minha mãe tem até uma sessão de fotos que ela tirou minha, que é eu dormindo em tudo quanto é canto. Em cima da mesa de som, no palco, no chão, no camarim, no carro, não importa onde como. dava, né? Nossa, eu sempre fui saltimbanco, assim, viajando e sou apaixonado. Eu acho que a arte, na sua completude, me apaixona. Tanto atuando, tanto cantando, tanto admirando os instrumentos e pô, vai muito além. Muito bom. Você pula carnaval? Olha, eu
Quem não gosta? Não sei, Quem tô não perguntando. Há quem não gosta. Há quem não gosta. A quem não gosta ainda atrapalha. Isso é que é o pior, né, A gente Doriana? gosta de dar uma se divertida, né? Pois é. Facilita as coisas. É porque nós vamos falar sobre isso já. Mas antes a gente precisa estar em forma para o carnaval, não é, doutor Cláudio? É verdade. Basta andar, não? Olha só, o importante é não ser sedentário. Ficar parado está contra o manual de fábrica. Nós não fomos feitos para ficar parado. Tá. Não fomos feitos para chegar em casa, jantar e ficar sentado. Tá. Então, não estar parado é o primeiro passo. Aí, e isso é importante, porque 62% da população brasileira é sedentária. Então, pegando um terço que faz exercício, 62% da população adulta brasileira, dados do Ministério da Saúde, um programa bacana chamado Vigitel, que faz telefonemas e tal, levantou isso. Varia um pouco de cidade para cidade e tal, mas é um número impressionante. Já foi pior, era 67%, melhoramos, já ganhamos 5%. Tá. Mas ainda tem muita gente para ganhar, né? Porque ser sedentário é muito mal. O que significa ser sedentário Essa em é termos uma de coisa um dia bacana, inteiro? porque as pessoas confundem até alguns termos, né? Por exemplo, exercício físico e atividade física são sinônimos? Não, não são. Então, eu estava até pensando aqui, em função do carnaval, né? No carnaval você tem atividade física. E qual é a diferença de atividade física e exercício físico? Exercício físico é quando você tem a intencionalidade de fazer uma dessas três coisas. Melhorar a saúde, melhorar meu desempenho físico ou melhorar minha estética. Então, quando alguém vai a uma academia ou bota um short para ir para o calçadão, ou para uma orla, ou para um parque, essa pessoa está fazendo exercício. Agora, quem está sambando no carnaval, quem está se deslocando de um lugar para outro por necessidade profissional, isso é atividade física. Tá. Tudo conta no conjunto de melhorar a sua saúde. E aí, quanto de exercício é bacana de fazer, né? Porque o coração é um músculo. E como um músculo, ele precisa ser trabalhado. Então, o primeiro mito que a gente pode tentar tirar é o seguinte: o coração não estraga se for muito usado. Estraga? Não estraga. Não estraga. Não estraga. Então, essa expressão, está exagerando no exercício e tal, isso para o coração é muito simbólico. Na biologia, na medicina, a gente não tem esse limite muito claramente o que é exagero. A gente sabe o que não fazer é ruim. Então, precisa estar fazendo exercício, atividade física ou esporte. E esse coração, uma vez trabalhado, ele funciona melhor. Funcionando melhor, ele bombeia mais sangue para os músculos, ele vai bater mais devagar para o mesmo exercício, ele vai fazer menos força para fazer o melhor rendimento. Por exemplo, é melhor quando a gente todo dia faz um tipo de exercício que faz o nosso coração bater um pouco acelerado, isso é bom para o coração, ele, sei lá, andar mais rápido, aí o coração dá uma aceleradinha. Isso é bom? É isso que significa trabalhar o coração? Isso é muito importante. O coração precisa ser trabalhado. Como é que ele trabalha? Exigindo. O coração é uma bomba inteligente. Ou seja, se eu preciso de mais oxigênio, eu bombeio mais. É diferente de uma bomba de poço de casa, para encher a caixa d'água, porque ela só dá aquele mesmo ritmo. O coração não, ele se ajusta àquilo que você precisa. E para ele ter esse potencial de poder bombear cada vez mais, eu preciso mantê-lo treinado. Se eu não faço isso, aquilo vai perdendo a sua capacidade. Então, por exemplo, se eu pego um maratonista e um indivíduo que trabalha sedentário como caixa de banco, os dois sentados no caixa do banco não fazem diferença. Agora, para correr, um vai ter a capacidade de bombear muito mais oxigênio do que o outro. Por exemplo, ele quando cantou, ele fez um ritmo muito interessante, ele coordena muito bem a respiração dele. Então, ele tem frases relativamente longas, a respiração curta, ele tem um timing muito diferente, muito legal. Então, isso provavelmente demanda uma certa condição física. Então, ele é magro. Não sei os hábitos de exercício dele, mas ele não sabe os hábitos alimentares. Isso daí tá cheio de Coca-Cola, tudo faz no conjunto. Entendeu? Que tudo é parte do mesmo conjunto. Ele sabe respirar bem para cantar. Quanto de exercício? Na realidade, a gente tem documentos, tem regras que dizem assim, olha, se você fizer 2h30 por semana, moderado. Meia hora por dia. Meia hora 5 vezes por semana. Ou 75 minutos intensos por semana, você estaria cumprindo uma meta. Vamos desdobrar um pouco isso. Primeiro, o que é fazer um exercício intenso, o que é um moderado? Em termos bem práticos, se você consegue manter uma conversação, isso não é muito intenso.
Ah, eu fico na esteira vendo um programa de televisão e converso com alguém e tal. Legal, é moderado. Ah, eu ando com minha esposa na praia, eu ando com meu marido na praia, tá discutindo relação, tal, bacana, não? Mas isso aí é exercício leve a moderado. Agora, depende da discussão, né? Pode agora, eu estou falando, então... Bom, isso aí é um exercício intenso. Tá. Então, o exercício intenso tende a ser mais benéfico do que o exercício moderado. O ato sexual, então, é um exercício intenso. É um bom exemplo. É um exercício intenso em termos. Por quê? As preliminares não são tão intensas, né? O início não é tão intenso. E aí eu digo, eu até fiz uma analogia outro dia. Quem mandou ser provocado, Oriana? Esse é um tema importante. Eu acho importante, porque... Claro. Não, tudo saúde, bem, mas ele né? vai te explicar que também você estava achando que era mais do que ele Não, do que no olha fundo só, é. aí você Mas vai é ter uns interessante 10 ou que ele 20 tá segundos, falando. que é como se você atravessasse uma rua rápida. Aí depois você vai andar devagar. Viu, Doriana? Ou seja, Menos não do que dá achava. para ser considerado não sedentário por fazer sexo. Viu só? Deixa eu fazer um intervalo, doutor. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já já. E estamos de volta com o Sem Censura. Camila, querida, vamos. Temos comentários. Um deles é do Mauro Machado. Ele disse: eu ia ver o programa e fazer uma pergunta para Sebastiana, mas depois de ouvir o doutor, resolvi sair e fazer a minha caminhada, que está muito em falta. Detalhe, sou cardiopata. Boa tarde, fui. E aí a gente tem uma pergunta aqui do Natanael. Ele pergunta quais exercícios são recomendados para quem está totalmente parado. Olha, ficar parado é um risco. Então, o bom senso recomenda traçar metas realistas, de acordo com cada pessoa, começar devagar e progredir. O que não é bom é tentar, no primeiro dia, estabelecer seu novo recorde, tentar alcançar alguém que já faz isso há muito tempo. Vá no seu ritmo. O importante é que se você tiver uma expectativa de vida de 80 anos, não adianta você gastar tudo em 10 dias. Faça exercício ao longo da vida. O que vai te dar saúde é ser fisicamente ativo ao longo de toda a sua vida. É a regularidade. Fazendo uma analogia simples, não adianta escovar o dente durante 15 dias só. Você vai ter que escovar a vida inteira. A mesma coisa com exercício. Desculpe. Uma dona de casa trabalha muito dentro de casa. Esse exercício vale? Essa é a atividade física e pode ser muito intensa. Como alguém que trabalha numa indústria, alguém que trabalha no meio rural, essas pessoas fazem muito. Essas no final de semana devem ir pescar, ficar bem parado, né? Porque elas fazem muita coisa. Elas têm direito ao sedentarismo. Outra coisa, vale a pena uma pessoa que está muito fora de forma, ou seja, que está muito fora do peso, inventar de sair andando 7 quilômetros ou não tem importância? O bom senso recomenda sempre ir gradativo e ouvir o seu corpo. A gente costuma dizer assim, olha, eu preciso fazer um exame médico para começar a fazer exercício. Você precisa certamente fazer um exame médico se você decidir não fazer exercício. Porque aí sim você está em risco. E se você começar gradativo e for ouvindo o seu corpo, isso normalmente dá muito certo. Agora, eu tenho uma doença, eu tenho um problema de coração, eu sei que eu tenho... Bom, aí vale a pena procurar uma orientação médica adequada para que você faça em maior segurança e com melhor orientação. Existem vários profissionais de saúde, educação física e fisioterapia, trabalhando em equipe no sentido que a pessoa possa ter uma abordagem de saúde, provavelmente ajustando a alimentação, o conjunto do que a gente chama um estilo de vida saudável. E esses videozinhos, Desculpe. perdão. Não, vai lá. Esses videozinhos, eu já peguei, né, claro, né, gente? Eu estou um pouquinho acima do peso. Então, eu fui no YouTube e peguei uns videozinhos para fazer 17 minutos. Ó, já perdi 2 quilos, cara. Funciona Mas é pra perder intenso, peso. viu? Fazer aqueles exercícios precisa ter... O que é mais importante, fazer exercício ou emagrecer? Olha só, o emagrecer tende a ser uma consequência de ser um bom programa de exercício. Por quê? Se você só emagrecer e não fizer exercício, vai estar faltando um componente fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, se alguém perguntar assim, olha, eu só quero fazer um único exame médico, qual é a variável mais importante? É glicose, é colesterol, o que é? É a sua condição física. Esse é o melhor preditor de saúde futura. Porque as pessoas com boa condição física, especialmente na terceira idade, são aquelas que vão ter melhor prognóstico clínico. São as que vão morrer menos, são as que vão ter maior qualidade de vida, porque hoje em dia, cada vez mais, a expectativa de vida está aumentando. Ou seja, as pessoas vivem mais e mais, mas a gente quer viver bem. Sim. Ninguém quer viver contando tabela. A gente quer que a nossa qualidade de vida seja boa. E existe uma expressão inglesa que é chamada health span,
O que é isso? É quantos anos de vida eu tenho sem uma doença incapacitante, com a minha autonomia e com minhas faculdades mentais. O ideal é que esse health span realmente seja mais longo. E para isso é fundamental o exercício. E exercício, diferente de outras coisas na vida, a gente não acumula. Não adianta ter sido atleta na juventude e passar 10 anos sedentário. Você vai perder. Tá. Então é o hábito de vida continuado que vai lhe fazer saudável ao longo da vida. Esse caso aí. Então, fui atleta do karatê, joguei bola e olha aqui. Eu fiquei parado 1 ano sem poder fazer exercício físico por conta do trabalho. Faltou conversar com o teu estômago, o teu corpo. Olha só, vou parar de gastar energia, então vou ter de comer menos, você vai se acostumar. E a ansiedade que vai embora aí, ferrou. Aí vai a dispensa toda. Olha só, vamos fazer o seguinte, vou marcar encontro com você daqui a um ano, que o dia hoje, 8. Dia 8 de janeiro de 2019, você esteja aqui e eu quero ver. Eu quero perder 10 quilos só, rapidinho. Pode ser? Posso fazer uma perguntinha? Pode. E beber? Beber o quê contra quem? Adorei, você faz exercício. Qual a bebida assim que você pode beber? Não, é bom, essa pergunta é boa, porque a gente estava falando que o carnaval, ele tem essa componente da atividade física intensa, mas ele tem um problema da atividade etílica muito mais intensa. O álcool em si, ela é uma bebida que, do ponto de vista de bebida, ela é uma caloria vazia. Ela não ajuda o nosso corpo em nada. Tá. Né? Ela pode dar prazer, ela pode mudar o teu ânimo, e ela realmente muda, e as pessoas se sentem bem até um certo ponto nisso. Isso faz tudo parte do processo do carnaval, das festas, das atividades sociais, etc. Mas não se pode dizer, exercício e álcool não são duas coisas que tendem a combinar. Então, no carnaval, o que as pessoas podem guardar de ideia? Olha, eu vou beber e eu vou pular. Bom, como é que eu vou lidar com essa combinação? E provavelmente com um clima quente e úmido, em geral com pouca roupa. Então o que eu vou fazer com esse... o que eu vou fazer nesse cenário? Eu tenho uma grande chance de desidratar, porque embora eu esteja bebendo, o álcool acaba sendo... ele gera desidratação. Então eu vou perder muito mais líquido do que eu espero. Então eu tenho que ter atenção. E não adianta só pegar a caloria do álcool, eu vou ter de me alimentar. Então a bebida não é um bom ingrediente para exercício. E se nós formos falar no outro extremo, eu vou para uma academia, eu vou fazer um exercício, eu devo beber álcool antes? Provavelmente não faz sentido, não teria lógica, muito menos para um desempenho esportivo. Então tá bom. Vamos lá, vamos conversar então, vamos passar logo para o carnaval, para a gente decidir como é que a gente vai. Vamos lá, Rita. Como é que nós estamos para o carnaval 2018, que nesse ano vai começar muito cedo? Já começou, né, Vera? A verdade é que já começou. Começou ontem, a gente já teve 17 blocos que saíram já pela cidade, né? São os blocos que fazem uma abertura não oficial do carnaval. Que blocos que saíram? Porque eu adoro os nomes, então vamos lá. Ontem saiu a Orquestra Voadora, as Mulheres Rodadas, pela primeira vez o Cordão da Bola Laranja, que agora tem isso. Vem cá Minha Flor, enfim, são blocos novos, são blocos que saem antes porque não pedem autorização e querem um carnaval livre. É verdade que carnaval é livre para todo mundo, né, Dorina? Com ou sem autorização, o carnaval ele é livre. Então já começou, o carnaval já começou no dia 7 de janeiro, e vai terminar 1 semana ou 2 semanas depois da Quarta de Cinzas, né? A gente tem agora 40 dias aí de carnaval. Olha só, sair livre significa que... mas não dá repressão, não acontece nada? São duas coisas diferentes. Uma coisa, assim, é você informar. Uma coisa é quando eles falam livre, o Carnaval do Rio ele tem essa característica. Ele é um carnaval livre porque não tem corda, não tem área VIP, não tem cerceamento, não tem entrada, camarote, não tem ingresso. Isso. Então, a verdade é que seja um bloco na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte, em qualquer lugar, qualquer um vai e entra, sai, vai e volta, sem pedir licença, porque todo mundo é bem-vindo. Então, a natureza do carnaval de rua no Rio é de um carnaval livre por essência, porque ele é assim. E ele esperamos e lutaremos para que ele não mude jamais. Quantos blocos nós temos esse ano? A prefeitura só vai divulgar daqui a 2 dias, mas a gente tem cerca de 500 blocos. Entre os oficiais e os não oficiais, a gente sabe que a gente tem uns 500 blocos.
o que não significa que de fato seja isso. Você vê que a coisa é bem complexa. São 500 blocos que a gente conhece, mas você tem bloco que sai 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, quando você transforma isso no número de desfiles, a gente chega em 600 desfiles, que a gente pode considerar que a gente tem 600 blocos na cidade, porque cada desfile, na verdade, é um evento em si. Isso né? mobiliza quantas pessoas, hein, Rita? Você está falando o quê? De folião? De foliões, não, de foliões. A gente tem tido um número de 6 milhões de foliões no Carnaval de Rua do Rio. É o maior carnaval em público, é o maior carnaval em número de blocos e em número de público, né? A gente fez esse mapeamento agora no ano passado, em 2017, e não tem carnaval maior do que o do Rio, carnaval de rua. Então, maior número de blocos, maior número de foliões e maior volume de dinheiro que circula na economia da cidade. São 3 bilhões. Supera a Bahia, cara. Supera muito a Bahia. Já supera muito a Bahia. A Bahia tem a característica dos trios serem pagos, inclusive, né? Tem Isso. Tem e o todo esse público problema. da Bahia, é um público ainda menor, né? Quando nós estamos falando em números, tá? Nós estamos trabalhando com números. É claro que quando você vai para o capítulo, para o quesito patrocínio, a Bahia ganha de todos nós, né? Que É verdade isso? O maior volume de patrocínio ainda está na Bahia, está começando a mudar, porque o Carnaval do Rio ele já superou em visibilidade e em quantidade, mas o carnaval mais patrocinado ainda pelas marcas é o Carnaval da Bahia por causa do modelo. Então, é um modelo que as marcas entendem e se reconhecem. O nosso ele é mais solto, mais soltão. Olha só, então, eu estava vendo números aqui, foi do Lauro Jardim, da coluna do Lauro Jardim. Diz que o Carnaval do Rio conseguiu um patrocínio de 24,8 milhões pela Dream Factory, que é a empresa do Roberto Medina. É isso mesmo, Rita? Ou não é bem isso? Ou não é nada disso? Então, vamos lá. Opção, ano passado, opção C. Não, esse é desse ano. É desse ano, desse 2017. ano, desse ano. Não é nada disso se a gente olhar para o Carnaval, para o patrocínio dos blocos. Tá? O que se conseguiu, a oferta que foi feita de 24 milhões, é uma oferta onde está a infraestrutura, que é a maior parte do dinheiro. Infraestrutura é banheiro químico, Caramba, isso não é a prefeitura. Organização de trânsito Prefeitura. E defesa do patrimônio, que são aquelas grades. Prefeitura. Isso. Dentro disso tem 8 milhões de mídia para poder divulgar o carnaval da cidade. Tem 12 milhões de infraestrutura, 8 milhões de mídia. 2 milhões que eles colocaram pela primeira vez para passar para os blocos, mas não será um dinheiro pago aos blocos, será um dinheiro para a infraestrutura também. Então, assim, quando se fala em 24 milhões, e que a gente ainda não sabe se fechou, nem se era uma oferta, ainda não está fechado. A gente está falando de infraestrutura, de serviços públicos. Isso é uma coisa, sabe, Vera, que tem que ser esclarecida, porque parece que é um dinheiro que vem para os blocos, quando o dinheiro dos blocos não existe, e Dorina pode confirmar, entende? Não, a Dorina vai falar, inclusive, que não tem mesmo, nada. Que não tem nada. Nada. O que você está falando é exatamente isso que eu queria te perguntar. Que dinheiro é esse, se ele existe e para onde que ele vai? Só que ele é divulgado como se fosse um dinheiro do carnaval. Não, mas ele não deixa de ser, né, claro que ele é um Rita? dinheiro do carnaval. Ele é um dinheiro do carnaval, porque a gente já viu que sem esse dinheiro é muito terrível. Nós não estamos falando que ele não tem que ter. O negócio é o seguinte, é colocar as coisas na caixa certa, dar o nome certo. Então, esse é um dinheiro do carnaval para a infraestrutura e para cobrir alguma coisa que deveria ser do poder público. Exatamente. Vamos pegar Salvador e vamos pegar Recife. Eu estive lá agora em Recife, no fim do ano, estive lá inclusive nas secretarias. São 2 estados em que o Estado coloca dinheiro, porque o Estado entende que aquilo é muito necessário e muito bom para o seu Estado, para o seu povo. Claro. Imagina se você tem um retorno de dinheiro de 3 bilhões para uma cidade, e aí nós estamos falando que esse dinheiro não é para o carnaval, é para a segurança, é para a creche, é para a educação, é para tudo. É o dinheiro da cidade. De turismo, gente. Um mínimo de 12 milhões que a cidade investisse no carnaval, o poder público, para um retorno de 3 bilhões, entendeu? Essa conta se paga. Então, tem gente que diz assim, não tem que dar dinheiro para o carnaval, porque carnaval não é prioridade. É o contrário, carnaval é gerador de receita. Evidentemente. Então, a cidade precisa do carnaval, né? Não, e é um carnaval que deu certo, quer dizer,
Você também conhece a época que não tinha carnaval, aliás, todos nós aqui, menos alguns, e a gente perdia receita aí. A gente perde muito se não tiver o carnaval. E o carnaval é ótimo, o carnaval do Rio é o máximo. E quando veio o carnaval de rua, dos blocos, porque o da Sapucaí é lindo, mas ele tem um modelo também que é de transmissão, que ele é pago e tal, que é uma outra coisa. Mas quando você coloca o bloco na rua e ele é o bloco democrático, você tem 600 desfiles, e esse turista vem, você imagina, 6 milhões de pessoas não cabem no sambódromo, são 80 mil pessoas no sambódromo. Estava vendo uma reportagem peruano dizendo, eu vim para o Réveillon, tá muito lindo, muito lindo. Peru ontem viu que o bloco quero ficar no carnaval. Não é? Volta, ano que vem Não, ano que vem volta para o carnaval. Desses 6 milhões, quantos são estrangeiros? Eu tenho esses números todos. Que bom. São 1 milhão e 300, cerca de 1 milhão e 300 são turistas. Desse 1 milhão... Desse 1 milhão e 300, a gente tem mais ou menos 400 mil que são estrangeiros. E deve aumentar agora, porque o Japão investiu muito em trazer pessoas e a Europa também. Então, a gente deve aumentar um número... Mudou. Está mudando um pouco o perfil. Agora, isso mostra também que o maior número de foliões... É de Carioca. É Carioca. Claro. Então, vamos lá, Dorina, vamos falar da falta de dinheiro dos blocos. Você, lá com as mulheres de Zeca, mas uma antiga foliã, antes mesmo de Zeca. Já tive bloco dos suburbanistas. Isso. Agora, vamos lá, você agora defenda aí o seu subúrbio, porque falou assim tão revoltada, como se a Zona Sul... Não. Olha, tinha um secretário de cultura antigo que falava que eu era revoltada. Eu não sou revoltada, não, gente. Eu só falo porque é real. E a gente no subúrbio é complicado. Porque não, você tem razão, quem é que não vai tem patrocinar? Rita. Tu acha que alguém vai patrocinar um bloco do subúrbio em vez de um bloco da Zona Sul? Exatamente. Que tem mais... Que aparece mais, mas tem mais visibilidade. Né? Essa é uma equação também que precisa mudar, e aí a gente fala muito que aí sim o poder público também pode entrar para ajudar, porque se você tem os blocos da Zona Sul e os blocões, que eles chamam de blocões, que é um bloco como, por exemplo, da Preta, né? Tem uma artista que chama, é uma âncora. Se você tem essa visibilidade, e a gente indo para a lógica de mercado, né? Porque vamos falar de patrocínio é mercado. Mercado que é visibilidade. Então vai botar em quem aparece, e essa é uma regra que não é a gente que muda. Então, tem que ter uma equação do poder público para poder também ajudar o carnaval que não consegue ter esse fôlego. Mas qual é a tua ideia? Por exemplo, o Bloco da Preta, o Bola Preta, todos esses blocos do centro. Você acha uma boa ideia eles irem para o... Para onde? Pois é, para aquele lugar? Não, pelo amor de Deus. Aquele lugar não, pelo amor de Deus. Não, deixa eu só... Eu queria completar uma coisa só sobre os blocos do subúrbio. Na realidade, a gente às vezes nem se inscreve, né? São vários blocos de subúrbio que a própria comunidade faz, são blocos de vizinhos, de esquina. São blocos de rua, gente. São blocos de rua. Característica, não, né? Eu só estou explicando porque os blocos cresceram muito e acabou tendo esse advento de você ter a Rio-Tour para poder organizar as datas para eles desfilarem e tal. Mas no subúrbio não acontece muito isso, porque é o povo mesmo que está lá que reúne para fazer. Então, assim, o bagunçando, por exemplo, que estava reclamando, a Bessa bagunçando, vai sair. O Chupa que eu gamo também vai sair. Agora, um que levava quase 80 mil, que é um bloco ali de Vila Valqueire, de Vila Valqueire, né? Meu Amor, Eu Vou Ali... já não vai sair, não tem mais condição de sair, porque leva 80 mil. Porque quem leva 80 mil tem que botar pelo menos um carro de som para poder, entendeu? Então, tem essa coisa também de crescimento, né? De estrutura. Os Timoneiros da Viola também não vai sair. Porque já aí precisa de patrocínio. Mas eu vou para o intervalo, mas os patrocínios são necessariamente desse dinheirinho aí que sai da prefeitura? Não, são os patrocínios da cerveja. Eles não vêm desse dinheirinho aí que você falou. Não é patrocínio. E as cervejarias e as marcas não estão patrocinando, é isso? A queixa nossa é essa? Não é essa. É então, uma queixa diferente. Então vou para o intervalo. Isso. Então vou para o intervalo e a gente vai continuar falando desse assunto, ok? A gente volta já.
Voltamos com o Sem Censura, passamos imediatamente a palavra para a Camila. Olha, tem uma pergunta aqui da Vivian para a Rita Fernandes, perguntando se você acha que vai haver uma evasão dos cariocas por falta de estrutura no carnaval. Não acho não. Não acho que vai ter uma evasão, até porque estrutura vai ter, e bloco vai ter, e carnaval vai ter. Carnaval vai ter sempre com ou sem estrutura, né? E eu acho que isso não vai fazer com que as pessoas deixem de ficar. Eu acho que o carnaval ele já cresceu tanto no Rio, os blocos estão tão grandes, que naturalmente você começa a ter umas pessoas já um pouco saindo, porque já não aguentam mais o tamanho de alguns blocos. Então, eu não atribuo isso a uma falta de estrutura. Claro que a estrutura ela ajuda, mas já tem assim um... Ele vai se autoequilibrar. Isso, é o refluxo, né? Aquela coisa do mar que vai se ajustando. Mas eu não acredito que vai ter, acho que ainda vai ser um carnaval bastante volumoso e o que a gente vai ter é que dar conta, né? Porque a gente não sabe o tamanho da estrutura ou da infraestrutura que vem. Então, nós vamos ter que nos juntar para poder dar conta dessa cidade. E eu acho que Doliana, vamos lá. A paz é que é legal, né? Da história. É impressionante. É que nem no Réveillon, né? Tu fica impressionada com tanta gente e tudo calmo, né? Não tem briga. Mas, em suma, está faltando patrocínio? Tá faltando. Quer dizer, mas olha só, o Estado do Rio de Janeiro está em crise há pelo menos uns 3 anos que não está brincando. Ano passado foi barra muito pesada, assim mesmo teve carnaval e foi um carnaval difícil, o carnaval do ano passado. Esse ano está um pouquinho melhor, está igualzinho. Não, olha só, no caso do Mulheres de Zeca, aconteceu da gente não ter o espaço físico, né? Porque assim, quer dizer, você já não vai sair mesmo, você já não vai sair. Nós devemos nos apresentar em alguns lugares, mas não vai dar para sair. Porque a gente quer sair lá no subúrbio, entendeu? Por exemplo, nos suburbanistas, era eu, o Mauro Diniz e o Luiz Carlos. Nós saímos em Irajá, no bairro de cada um, né? Eu em Irajá, o Luiz Carlos em Vila da Penha e o Mauro lá em Madureira, não. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Você não me mata aí, viu? Em Oswaldo Cruz. Então, o que a gente fazia? Arrumava dinheiro da gente mesmo, o pessoal que gostava de vendia camisa, botava o som na esquina e o povo brincava. Era assim. Mas, como eu disse, isso é no subúrbio, onde as pessoas estão ligadas mais na história da convivência. E os blocos são menores também, são menores. Quando o bloco cresce, é o caso do que eu estava falando. Esses blocos que cresceram, acaba precisando mais. No começo, inclusive, nós tivemos um patrocínio. No primeiro ano, nós saímos com carro, tivemos um patrocínio, mas depois não ficou mais. Eu acho que também o Wagner, ele fez essa associação dos blocos do subúrbio, que é o Zona B, né, que tem os blocos do subúrbio e tem os blocos da Zona Oeste também. Isso está ajudando. Acho que isso a gente vai ter que sentar, conversar mais. Mas você não acha que isso também é um pouco o processo que a Rita está falando do autoequilíbrio entre os blocos? Não, tem uma coisa, Vera, assim, nós somos muitas associações hoje, assim, trabalhando em conjunto, sabe? E o Wagner, lá, o pessoal da Zona Norte e Zona Oeste, a gente sempre trabalhou no coletivo dos blocos pela política do carnaval de rua muito junto. O que está faltando, sabe? O que está faltando agora é a gente começar a falar mais seriamente mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Existe um calendário agora chamado Rio de Janeiro a Janeiro, né, que é um calendário para poder fazer uma série de eventos na cidade. Calendário no qual já foram incluídos Rock in Rio, esses grandes mega eventos. E a gente está pleiteando que o Carnaval de Rua do Rio seja incluído nesse calendário. Mas não é a Zona Sul ou o Centro, é o Carnaval todo, sabe? É o Carnaval todo. E não é para poder pagar a infraestrutura. Tem que entrar no calendário os agentes que fazem o Carnaval, que são os criadores, que somos nós. Então não adianta uma produtora colocar um projeto lá ou na lei para poder ter mais dinheiro, para poder ter mais estrutura e não ter bloco na rua, porque você vai ter 70 mil banheiros e não vai ter um folião, ou não vai ter uma pessoa tocando, porque claro, o vocês músico estão precisando tem que se pagar, reconhecimento da produção cultural que vocês... Que é o que vocês fazem. Né? Agora, me diz uma outra coisa. E a ideia de você pegar e deslocar os blocos em termos de deslocamento logístico mesmo? Está deslocando para o aterro, para a zona portuária, lá para a Zona Oeste? Como é que está toda essa situação?
Alguns blocos precisaram ser acomodados por causa da questão mesmo do território, né? E aí, o carnaval, do tamanho que ele está hoje, se não tiver um diálogo entre quem faz o carnaval, quem põe o bloco na rua e as associações e os próprios moradores, não vai dar certo, né? Então, a gente chegou... Quando a gente éramos 30 blocos na década de 80, nós éramos 30 blocos na cidade e acabou. Aí é fácil de você fazer. Com você com 600 desfiles, assim, o diálogo ele tem que ser uma via de mão dupla, porque essa cidade não pode parar só porque tem carnaval. Tem hospital, tem, né, gente querendo pegar avião, enfim, a cidade continua, o movimento continua. Então, tem alguns blocos grandes que estão sendo deslocados. Vou dar um exemplo. A Favorita em Copacabana foi um caos. Não dá. Então, assim, já foi deslocada, a Favorita já foi tirada de lá. Eu não sei nem para onde que vai, mas vai para um outro lugar que possa receber aquele público. Eles colocam vários artistas em cima do trio e é funk, então traz um público muito diferente, né? Então, esse tipo de acomodação tem que ser feita. Agora, tem uma outra acomodação que a gente não concorda que ela seja feita. Por quê? Porque não adianta ser da cabeça do gestor público assim, vamos tirar daqui e colocar ali. Tem que entender que esse carnaval no Rio é um carnaval de território. Vou dar outro exemplo. Banda de Ipanema. Você consegue imaginar a Banda de Ipanema ou Simpatia Quase Amor fora de Ipanema? Não. Faz sentido? Eles são originais dali. Eles Mas olha só, eles vão. Não é obrigatório que eles fiquem na orla e que eles não fiquem dentro, não tem isso? Então, a questão não é só que é obrigatório. Eles já saem na orla. O Simpatia, ele nasceu naquela praça General Osório, que era onde se reunia todo o pessoal que era do Pasquim, né? Aquela turma toda ali nos Jangadeiros. Então, eles saem da praça, que é um pedaço muito curtinho, descem ali a Teixeira de Melo e vai a praia toda. Então, estavam querendo tirar dali para a praia, mas isso já foi resolvido. Então, tem alguns detalhes... O Bola Preta. O Bola Preta, ele... É o maior de todos. Então vamos falar do Bola. O problema do Bola... O Bola desfilava, sempre desfilou, desde 1918, que ele foi fundado, fazia 100 anos, na avenida, chamava Avenida Central e Avenida Rio Branco. Mas aí tem o VLT. Hoje não tem como desfilar com o VLT, entendeu? Então, assim, não tem como mais o Bola sair dali. O Bola queria ir, né, os organizadores, o Pedro Ernesto, eles queriam ir para Presidente Vargas. Eles não querem ficar na 1º de março. Então, isso ainda vão desfilar na 1º de março, mas queriam ir para Presidente Vargas. É o sábado de carnaval. Aí as escolas de samba já estão montando. Então, os carros alegóricos estão chegando. Então, assim, você vê que não adianta a gente querer falar de carnaval sem conhecer a realidade, né? Fica tudo só da boca para fora. Tem uma questão que tem que ser resolvida. Para o Bola desfilar com 2 milhões de pessoas e os carros chegando para um desfile na Sapucaí, é complicado. A Rio Tour se reúne com vocês para ver isso? Não. Aí é que está o nó. Aí é o nó. Que a gente fala, tem que sentar. Já teve momentos. Teve momentos muito bons de se reunir. Tem que sentar para conversar. E, né, tem que ter o diálogo. Porque e a gente tem tanta experiência. A gente não vai dizer nada que não seja bom para a cidade. A gente tem experiência de fazer, de estar ali, de saber o que dá certo. É mais de ajudar a cidade, né? Da cidade para a cidade. Né? Falando de blocos que era do subúrbio e que se desfilavam na Rio Branco, então não vai ter também? Já não tem. A Boêmio de Irajá? Já não tem, não. Eles foram transferidos para a Avenida Chile, que é um lugar escuro, que precisa de iluminação. E lá na Avenida Chile também desfila aquelas escolas... Chile é aqui. A Avenida Chile aqui perto. Aqui no centro. E as escolas do Grupo E também, também do Grupo E. Você acha ruim? Escuro. É escuro. Não está preparado. Vera, fica uma fica ruim. Fica perigoso, não tem luz. Porque você tem que preparar engraçado. o lugar, entendeu, para isso. Ele tem que estar minimamente preparado. Sim, carnaval de verdade, sabe o que tem que acontecer? Todos os agentes do carnaval, escola de grupo A, B, C, D, E, escola especial, bloco de rua, reunir, né? bloco grande, todo mundo. Isso é uma engenharia que tem que ser feita com a cidade, pela cidade, para a cidade. Não dá mais para pensar carnaval do jeito que se pensava. Ah, isso aí é uma alegoria. Não é. Isso é gerador de emprego. Tem muita atividade diferente no mesmo lugar, no mesmo momento.
Não era como... Antigamente tinha o sambódromo, quer dizer, antes tinha os desfiles, mas eram separados as coisas, não aconteciam nem no mesmo dia. Agora acontece a partir de hoje, ou de ontem, como você falou, até 10 dias depois, até um dia... sem parar, não é isso? Isso, até o dia 20 final e pouco de semana é aquele negócio que não para de ter gente na rua. É uma operação complicada, uma logística complicada. Agora, vai rolar mesmo o negócio da Vila Olímpica, gente? Vai. A cara dela, como é que eu fiquei com Perto de casa. Como é que eu reajo a isso? Ela olhou pra mim com essa cara de... Não, vai ter. Vai ser problemático. Dorina, o que você acha? Não, mas nós não vai, vamos claro. lá, né, Dorina? Nós não vamos aparecer lá. Não põe corda no meu bloco, não vem com o seu carro-chefe, nem dá ordem ao pessoal. Porque sabe o que é? Um lugar desse não combina com o falando. Carnaval do Rio, gente. O Carnaval, o Carnaval do Rio é assim, é aqui, ali, no território. Você sobe para Santa Teresa porque tem um Carmelitas que faz a brincadeira com a freira que fugiu do convento e você ajuda a fugir com a freira. Como que você vai pegar a freira que foge do convento das Carmelitas e levar para o blocódromo? Ela vai fugir de onde? De onde? Entendeu? Você tira a graça, você tira a história, Você você acaba com o tira... enredo do carnaval. Você tira o melhor. A alma, simbólica, né? Isso, É a coisa é o da alma mesmo do simbólico, carnaval. né? É o simbólico do nosso carnaval. Então, não cabe o carnaval de rua naquele lugar lá que Quer dizer, eu não na vou falar o verdade, nome. não cabe você pegar o carnaval de rua e transformar ele como as escolas de samba foram confirmar. Em evento. Porque E é o caminho que o Salvador está fazendo ao contrário, O carnaval sabe? de rua não é um evento, o carnaval de rua é nosso. Não é evento, Mas carnaval existe na essa rua. possibilidade real De quê? eles colocarem É o que tá os blocos para sair num Ainda determinado não. lugar, todo mundo junto? Não, está confuso. Não A está gente- confuso. Eles vão fazer um lugar, eles vão lançar os blocos que quiserem, vão para lá e vão desfilar lá. O problema é, tudo bem, então tem 4 ou 5 blocos que querem ficar na barra, Mas eles confinados. vão dar tudo lá? Ok, vão Não, dar vão tudo dar lá. a casa Só que lá, você tem o- dois o problemas. banheiro vai ter. Você abre um precedente que a gente não quer que o precedente vire a regra. Então, se é um lugar para os blocos que quiserem irem para lá, ok, quem quer vai, a gente não vai nem aparecer, vamos continuar. Que isso não vire a regra, é a primeira questão. Isso não pode ser a regra no Rio de Janeiro. E a segunda questão é que o dinheiro que está sendo gasto lá para uma operação grande, ele podia estar indo para os blocos do subúrbio, por exemplo, entendeu? Tá. Então, A gente vai é continuar isso. essa conversa. Quer dizer, a gente vai continuar essa conversa mais longa, mas já já a gente também vai continuar no Facebook. Você pode cantar um pouquinho pra gente? Com certeza. Não é carnaval ainda. Não é carnaval. Vai ser o quê? Planos de futuro agora. Beleza, então. Vai lá, Gabriel. Olha só, enquanto isso, deixa eu me despedir da Dorina, do Dr. Gil, da Rita, de vocês que nos acompanharam de casa. Avisar que a gente volta amanhã, terça-feira, às 5 horas da tarde. Agora a gente vai para o Facebook e a gente vai acabar com a música do Zé Vitor, acompanhado pelo Gabriel. Até amanhã. Gata, eu tô cansado dessas coisas. Há quanto tempo que eu nem sei mais pra onde eu vou. Sei que cê me entende até muito bem, então eu posso ser quem sou. Por hoje não tem problema, faz de conta que somos donos do mundo, loucos, loucamente apaixonados. Isso é um absurdo. Versos simples e práticos, todo largado. Eu nem um pouco burocrático, mas o seu corpo até que eu sou tático. Meditando sutras no plano tátil. É bem mais além, amor, do que eles podem sentir, do que eu posso escrever, mas posso transmitir. E meu bem, não há melhor complô que esse misto de prazer e dor aqui. Fazendo planos de futuro, andam dizendo que isso é tão prematuro. Mas isso tudo, amor, é mundo. Sentimentos se mostram tão mais profundos. Fazendo planos de futuro, andam dizendo que isso é tão prematuro. Mas isso tudo, amor, é mundo. Sentimentos se mostram tão mais profundos. E ela quer mergulhar nos meus desejos, eu quero mergulhar nos dela. Meus sonhos se encontram em teus anseios, que até foda, nossa trama é bem melhor que de novela. Fala comigo, minha gata, me diz pra onde hoje cê quer ir. Bem melhor acordar do teu lado que a noite sozinho eu ter que dormir. Deitar pensando em tudo em ti, e um mundo de coisas que eu imagino aqui dariam pra fazer 1000 histórias que contigo ainda não
quero um blueberry no Grow 1, mais strawberry coach no Coach Cancún, bolacha ou blush no Volt Amsterdã, desde Recreio, Califórnia, gata, juro que eu era teu fã. Nós contra o mundo e eu orbito esse amor. Mais um segundo e vejo o nosso status quo. Amar nosso amor, amor, nosso soul e flow, sendo quem sou e vou. Eu permaneço aqui, desejo sempre te fazer sorrir, fazendo planos de futuro. Andam dizendo que isso é tão prematuro, mas isso tudo, amor, é mundo. Os sentimentos se mostram tão mais profundos, fazendo planos de futuro. Andam dizendo que isso é tão prematuro, mas isso tudo, amor, é mundo. Sentimentos se mostram tão mais profundos. Que lindo! Lindo, lindo. Muito lindo. Muito bom. Camilinha, estamos no Facebook? Isso, estamos Única no e Facebook exclusivamente? agora. Vem cá, Gabriel. Continuamos ao vivo, agora no Facebook, com mais perguntas. E uma delas é do Gabriel Menezes. Ele pergunta pro Vitor como é que é a sua convivência com os fãs nas mídias sociais. Cara, eu busco, assim, ter o contato mais próximo que eu posso ter, sabe? Seja me mandando mensagem, eu acho que porque pelo meu pai também. Meu pai foi uma pessoa que eu sempre cresci com ele e que a gente pode estar atrasado no aeroporto com o voo já decolando, só esperando ele. Ele vai parar, vai tirar foto com todo mundo, vai falar com todo mundo. Eu acho que o trabalho de artista, né, ele... Trabalho, né, que não é um trabalho, é uma coisa mais além, mas você tem que ter, né, esse carinho com o público, porque eles que fazem as coisas, né? Verdade. A Juliana Matheus, ela pergunta: Zé, onde você pretende passar o carnaval? Cara, não sei, eu tô ainda na Boa pensativa assim. Esse ano, eu vou confessar que eu tava pensando em fugir pra Teresópolis, pro meu sítio lá e ficar lá quietinho. Ele só vai curtir o pré-carnaval. Eu vou curtir o pré, né? Porque já tá rolando, eu posso sair aqui no bloco ali, vai ser... E aí tem uma pergunta do Matheus Guimarães. Ele pergunta como é que você lida com o nervosismo, pré-show ou apresentação? Ah, cara, eu acho que o nervosismo, eu convivi tanto com o nervosismo pequeno antes de entrar em palco, que é uma coisa que eu consegui me acostumar um pouco. Eu acho que o nervosismo é a centelha para você ir explodir em emoção no palco, sabe? Legal. E aí a gente tem um público aqui... do outro lado do carnaval, que enxergam mais os problemas. O Fernando Clementino ali, ele pergunta: quero saber se a entrevista pode explicar se vocês acham razoável o estrago que faz nas ruas de Ipanema para a imagem do Rio. A orla e os moradores de Ipanema têm que conviver com xixi sem poder sair de casa por mais de uma semana. Deveria ter um número máximo de pessoas e um número razoável de dias. Bom, primeiro que a gente não concorda com nada disso, né? Nem com xixi na rua, né? Nem com nada. Segundo, assim, é uma coisa incontrolável assim, não pode se colocar no carnaval a conta das coisas. Qualquer evento que você faça na orla, qualquer um, vai ter gente fazendo xixi, porque isso é uma questão de educação, né? E outra coisa, de falta de banheiro público. A cidade, isso é uma coisa que a gente fala para a prefeitura há muito tempo. Uma cidade que vive do turismo, ela tem que ter banheiro público, não é só a questão de banheiro químico, banheiro público. Sim. Então, né, se você tem qualquer evento, você traz Jornada Mundial da Juventude, o Papa, você tem que ter banheiro químico, você tem que ter banheiro público. Né? Então, claro que a gente não concorda. Agora, limitar um número de pessoas no bloco é impossível pela característica do bloco. Ele é livre, ele não tem catraca, ele não tem corda. E reduzir o número também é uma coisa que não depende da gente. A própria cidade, o crescimento, ele foi sendo orgânico. Sabe o que parece, Vera? Que é a gente que organiza, não. O carnaval, ele vai pipocando, ele vai explodindo. A questão da educação é completamente paralela a isso, né? Não tem a ver. A gente pode fazer sim, a gente faz campanhas educativas várias, né? Para não fazer xixi na rua, já tem a questão da multa. Então, a gente tenta ajudar no máximo. E tem uma última coisa. Vou dar um exemplo, ele falou de Ipanema, ele deve ser morador de Ipanema. Você tem o Simpatia Quase Amor, que tem hora para desfilar. Ele tem que desfilar de 4 às 8. Então, você tem de 4 às 8 ele caminhando lá ao longo da via.
da Vieira Soto. Vai caminhando, vai limpando. O problema é que existe uma coisa que fica na conta do bloco e que não é mais o bloco. São as pessoas que estão na rua, são as pessoas que estão bebendo naquele entorno. Então o morador fala assim, tá vendo? É o simpatia. E o simpatia já acabou há muito tempo. Mas fica na conta do bloco, como se aquilo fosse. A verdade é que no carnaval as pessoas querem estar na rua, e de preferência em Ipanema. E aí o morador de Ipanema realmente sofre. Temos perguntas também para o Dr. Cláudio. A Vivi, ela quer saber quais são os malefícios dos energéticos e dos estimulantes. Olha, para a gente fazer exercício e se pensar em saúde, nem o energético nem o estimulante são necessários. Aí o nome que eles têm o nome de suplemento. Suplemento, em geral, é algo além do que você precisa. E ele é usado por uma finalidade. A gente pode usar suplemento para a saúde quando a pessoa tem uma deficiência. Mas se a pessoa não tem uma deficiência, por que usar um suplemento energético? Tá ok. O Ramon Barros, ele faz uma pergunta. Quanto à atividade física, creio que muito desse hábito poderia ser adquirido na infância. Por exemplo, como uma crítica respeitosa e construtiva, não vi até hoje uma aula de educação física na escola realmente cativante que mudasse a minha rotina e de vários amigos meus. Na verdade, foi um comentário, né? Manda um abraço para todo mundo. Você concorda? Eu acho que ele toca num ponto interessante, né? Porque todos nós aqui tivemos na nossa escolaridade aulas de educação física. Mas eu perguntaria, quantas aulas dessas foram teóricas? Quantas aulas dessas você aprendeu a alguma coisa de exercício? Poucas. Quantas você... Ou seja, então a gente sai da escolaridade deseducado fisicamente. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade em saber qual é o exercício. Isso deveria ser aprendido na escola. Até quanto eu vou controlar meu pulso, Isso poderia ser aprendido junto com a aula de ciência, junto com toda a integração. Não precisava ser uma coisa extraterrena. Em algumas escolas não tem nem espaço, sabia? Esse é que é o problema. Agora, veja bem, também eu acho que a gente pensar que é na escola que o indivíduo vai fazer todo o exercício que ele deveria fazer. Mas eu acho que devia ter, sim. E o que acontece na prática? No mínimo aprender, né, eu acho. Eu acho que aprender é mais importante. Por quê? O que era a educação física mais comumente na escola? Vai ser no último horário, porque aí já é conveniente que você vai para casa já vestido, ou então no primeiro horário, para você já chegar com aquela roupa para não atrapalhar as outras aulas. Ou seja, nunca é a prioridade. Então, esperar que 2 tempos de 30 ou 50 minutos, faça sol, faça chuva, vão resolver. Qual é a quantidade de exercício adequada para a criança? É fazer todo dia. E é interessante que os pais têm uma visão muito clara. Às vezes eu recebo um pai que me diz assim, meu filho não sabe o que quer, ficou 3 meses na capoeira, 3 meses no futebol, 3 meses na natação. Ótimo, porque ele vai adquirir um repertório motor. Eu só sei remar. Aí aos 20 anos de idade, aos 30, eu vou trabalhar no interior de São Paulo. Vou remar onde? Eu só sei remar. Então só tenho gosto por remar. Então é importante, não vai virar um campeão. O campeão é um detalhe. O importante é você aprender a fazer exercício para em diferentes momentos da sua vida você ter chance de fazer. Isso é que seria educação física mesmo. Muito bom. O Alexandre, pelo Twitter, ele pergunta, quais são os exercícios mais indicados para magros? O aeróbico ou o anaeróbico? Vamos desmistificar um pouco isso. A aptidão física são 5 aspectos. Eu tenho que ter a chamada condição aeróbica, capaz de correr, pedalar, nadar. Eu tenho que fazer musculação. Eu tenho que ter boa flexibilidade. Eu tenho que ter bom equilíbrio, especialmente na terceira idade, para eu não cair. E eu tenho de não ser gordo. Esses são os 5 itens a passar. Igual na escola, todo mundo tem que estar acima da média em tudo. Infelizmente, nem mesmo os atletas de competição... Tem que estar na média. A gente passa quando está na média. Então o que acontece? Você pode até gostar de mais de um, mas não pode abandonar os outros. Tá. Não adianta eu correr uma maratona e não ser capaz de calçar um sapato porque eu não tenho flexibilidade. Claro. Então, o ideal é considerar os 5. E aí, o que você vê, em geral, num ambiente de academia ou de clube recreativo? Quem está na esteira, quem corre bem, quem está na musculação, quem é forte, quem está na aula de alongamento e quem é flexível. Então, a gente tende a maximizar aquilo que a gente tem de bom, quando, na realidade, você deveria distribuir o jogo. O importante é você ter todas as qualidades para ser fisicamente saudável. Pergunta. E esse exercício agora que virou uma moda no país, que é o CrossFit? O CrossFit é uma maneira bacana, é um logo grande, né? Porque tem várias maneiras de fazer. É um exercício de alta intensidade e que envolve flexibilidade, equilíbrio. Tudo isso, né? Então, ele envolve todos os componentes. Agora,
ele tem uma técnica, ele tem níveis diferentes e ele não é, vamos dizer assim, um exercício introdutório. Eu sou sedentário e vou começar com o CrossFit, né? Então, o CrossFit, vamos dizer assim, é um estágio avançado de quem tem boa quando condição você já física. está correndo, se exercitando, aí você entra... Doutor E Cláudio. ideal com supervisão, né? Doutor Cláudio, qual é o exercício que o senhor faz? Eu corro a vida toda, né? Eu tenho o hábito de fazer meias maratonas, eu fiz 62 anos a semana passada, eu faço pelo menos uma meia maratona. A pessoa toda... quando é magra e atlética, ela diz a idade dela com muita facilidade. É verdade. Eu tenho o mesmo peso a vida toda, né? Então não tem dificuldade. E como mesmo. vão as suas articulações? Muito boas, porque eu trabalho musculação, eu trabalho flexibilidade, eu trabalho equilíbrio, eu tento atender os 5 critérios. Ah, você também. Então abre o Parabéns. espatá para Ô Vera, se eu fosse obstetra, eu não podia ter experiência pessoal. Mas trabalhando com medicina do exercício, eu posso ter experiência pessoal, né? Ok. Camila. Olha, temos uma última pergunta para Dorina. Ela não falou a respeito, mas o Alexandre Bastos, ele pergunta: Dorina, você concorda que o último CD, seu último CD, foi um divisor de águas na sua carreira? Como foi a escolha dessa homenagem? Tá falando do Aldir? Da sua carreira. Tá aqui o DVD para você. Tá aqui. Como é que é o nome Não, dele? deixa aí pra eles Alexandre pra eles Bastos. Alexandre Bastos. Oi, Alexandre, eu concordo. Tem 8 CDs, mas se você acha que esse foi divisor de água... Não, mas é assim, os outros CDs eram mais de samba, como eu fui criada assim, samba de subúrbio, samba de roda de samba, foi realmente difícil fazer o Aldir. Foi preciso... A Clarice Grover me ajudou muito, com preparação de voz, que eu fui para um teatro fazer. Mas ficou bem bonito. E o Aldir Blanc... E não é um CD, é um DVD, né? Tem CD e DVD. E Ele só DVD. deve ter o CD porque o DVD eu estou lançando agora. O DVD é esse que a gente está mostrando. Obrigada, viu, Alexandre? Adorei você. Amei você muito. Aí, gente de São Paulo, eu vou estar aí lançando CD e DVD agora em fevereiro, tá? Sescs de São Paulo, estarei por aí. Depois do carnaval. Depois do carnaval. 7 de fevereiro não é depois do carnaval? Não, Em pleno. não, Sescs, nos Sescs. Sesc. É dia 23, é depois do carnaval. Não, ela fica no carnaval, mesmo sem o Zeca. Claro, eu fico. Vai sair aonde? Eu não posso sair, que eu sou do Estandarte de Ouro, eu não posso sair. Ah, tá. Você vai ficar. Você vai ficar. Vou ficar Ela vendo vai ficar tudo. Assim. olhando tudo. Olhando tudo, vendo tudo. Vai ficar com uma vida muito sedentária. Eu vou pro Casa de... Bloco de... Que a gente vai lançar ainda na quinta-feira agora. Qual é? Conta. Ai, eu não posso antecipar. Ela não pode participar. Mas Eu é só que aqui com a falo gente demais. no Facebook. A gente não conta pra ninguém. É um mega projeto que a gente vai fazer de carnaval, juntando os carnavais do Brasil, fazendo uma conexão com os carnavais do Brasil, carnaval de rua. É a primeira vez que eu estou fazendo esse projeto. E a gente vai estrear no dia 25 de janeiro e vai até o dia 14 de fevereiro. Mas na quinta-feira agora eu vou lançar para todo mundo. Oficialmente, E né? onde que a gente Você procura podia para ter ver vindo aqui. esse lançamento Vai oficial? chamar Casa Bloco, Casa na Bloco. Casa França Essa Brasil. menina trabalha, cara. Sabe que eu já sabia disso? Gente, olha só, o programa foi ótimo. A gente vai todo mundo agora pro bloco. Sabe-se lá qual, porque cada um vai pro seu. Muito obrigada, Dorina. Muito obrigado, doutor Cláudio. Obrigado, Rita. Obrigada, Zezito, adorei. Gabriel, Camilinha. Adorei Amanhã a conhecer, gente volta, 5 horas da tarde. Até lá.